segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 15, a palavra do Senhor diz assim para nós: ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, o rei Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo ao som de clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda boa vontade, buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Aleluia. Somente até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. É o nosso pedido. Obrigado que a tua palavra sempre fala poderosamente aos nossos corações, e cremos que continuará sendo assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, palavra do Senhor para nós nessa noite de ceia. O tema da mensagem é reforma de conduta. Essa semana foi celebrada aí a Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante, e lendo alguns textos sobre a reforma, me deparei também com um famoso sermão de John Wesley sobre o tema da reforma da conduta, e meditando também nessa palavra de Crônicas, o Senhor me deu uma palavra para dividir com a igreja sobre esse tema. Falamos sobre reforma protestante ao longo dessa semana, até brinquei semana passada, né? Para nós é reforma protestante, não tem Halloween para nós, amém? Né? De Dia das Bruxas, no máximo o aniversário do Marcos, né? Mas reforma protestante foi o que nós celebramos aí no último dia 31. E amados, quando a gente olha para uma reforma nos remete, Lucas, a algo que está fora do lugar, algo que não está como deveria estar, e que é então reordenado. Uma reforma reajusta aquilo que bagunçou, aquilo que está fora daquilo que Deus tinha preparado para ser. Reforma nos mostra um recomeço, digamos assim. E quando a gente olha para o texto que nós lemos aqui, nós vemos uma das reformas que foi feita por reis de Judá. Como a gente sabe aí muito bem, a igreja aqui em Freguesia é pós-graduada em monarquia de Israel. Você sabe muito bem que quando a monarquia começou, eram as 12 tribos de Israel governadas por um mesmo rei, Saul, depois Davi, Salomão, e depois vem Roboão. Roboão faz uma besteira muito grande, e então o reino se divide em dois: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Judá governada por reis bons e maus, e até que nós chegamos ao rei Asa. E os reis de Judá se depararam em alguns momentos com situações em que era necessário, Simone, fazer uma reforma. Nós temos a reforma do rei Asa, temos a reforma do rei Ezequias, e temos também a reforma do rei Josias, talvez a mais famosa de todas. Mas a reforma do rei Asa é muito importante para a nossa
nosso aprendizado na presença do Senhor, devido a algumas questões que nós vamos destacar aqui nessa noite. Quero começar explicando o texto para você entender bem o que está acontecendo aqui. Porque tem alguns versículos que, se você ler e não entender, você vai tomar um susto. A gente vai ver aqui alguns deles aqui a partir de agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que um rei em Israel, em Judá, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ser rei não era apenas, Maurício, governar o povo. Não era apenas cuidar da burocracia, da política. Era também zelar pela vida espiritual do povo. O rei tinha essa incumbência, e abaixo dele tinha ali sacerdotes, levitas, profetas, que serviam também nessa direção, de manter a fidelidade ao Senhor. Só que o rei tinha uma responsabilidade muito especial dentro disso, que nós vemos lá em Deuteronômio 17, o rei tinha que conduzir o povo no caminho da fidelidade. Se o rei fosse idólatra, o povo caía em idolatria. Se o rei fosse fiel, o povo caminhava de maneira fiel. Aquele que ocupava o trono refletia diretamente na vida do povo. E nós temos então essa responsabilidade. E o rei Asa recebe uma palavra de Deus, vinda por um profeta, dizendo a ele: olha, é necessário fazer mudanças na caminhada, é necessário mudar a forma como as coisas estão sendo feitas, porque havia em Judá altares a ídolos, havia em Judá edificações feitas para deuses que não eram o Senhor Deus de Israel, e aí então uma série de coisas fora do lugar, e o rei Asa então recebe esse chamado de Deus, e Asa promove então uma reforma religiosa. A nação vinha num período de desvio espiritual, a nação vinha perdida, e interessante que, se você observar aí, quer ver, lê comigo aqui o versículo 5 e o versículo 6, perceba um detalhe aqui, ó. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque o Senhor os afligiu com todo tipo de angústia. O povo se afasta, e quando há um afastamento do Senhor, uma série de perturbações começam a acontecer. Então você tinha idolatria, você tinha ausência de paz, perturbações, problemas, e aí então, agora chega o momento de colocar as coisas no lugar. E quando o rei começa a mexer, Marcos, o povo vai junto, o povo é contagiado. Nós temos aqui uma experiência de avivamento. O rei começa a se mover, Manchile, e o povo também assume aquela responsabilidade. Nós vamos juntos nisso daí. E aí a gente chega, Larissa, talvez no versículo que mais assuste o leitor desavisado nesse texto. A gente leu aqui, eu quero ler de novo com você, no versículo número 13. Vamos ler o 12 e o 13, que a palavra vai dizer assim, ó: entraram em aliança. Olha só, todo o povo, não foi uma coisa que o rei impôs, a assembleia do povo definiu isso. Olha aí, entraram em aliança de buscar o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor Deus de Israel, tanto pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Aí talvez a gente possa olhar e falar: meu Deus, que radicalidade! Só que perceba o que está acontecendo aqui. O próprio povo estabelece isso sobre eles mesmos. O povo declara através dessas palavras basicamente o seguinte: que é preferível que a gente morra do que a gente perder o que o Senhor tem gerado no nosso coração. Então é estabelecido sobre todo mundo. O rei teria pena de morte se ele fizesse aquilo, e ele fez parte daquela votação. Vamos imaginar aqui a cena tentando trazer para os nossos dias, Douglas. Imagina que todo o povo se reúne e a gente vai definir aqui pena contra nós mesmos, se a gente sair fora desse caminho. E o povo definiu: Senhor, a morte, se a gente se desviar do seu caminho, sobre nós mesmos. O povo está assumindo um compromisso,
O compromisso é, nós reconhecemos que o melhor caminho que nós temos para tomar é o caminho da fidelidade. E então o povo firma essa aliança diante do Senhor, uma aliança de sangue, porque era comum naquele tempo, toda aliança que era firmada entre nações, entre pessoas, entre reis, o seguinte: quem quebrar a aliança pagará com o seu próprio sangue. E o povo estabelece isso: Senhor, nós reconhecemos aqui a força dessa aliança, nós preferimos morrer do que perder isso que nós estamos resgatando aqui nesse dia. O povo, rei, o povão, os governadores, os profetas, os sacerdotes, os levitas, todo mundo, homens, mulheres, pequenos, grandes, nós estabelecemos essa aliança com o Senhor. É o que acontece. O movimento que começou com o rei Asa contagiou toda a nação e Judá foi reformada. E aí eu trago então para nós nessa noite algumas lições à luz dessa palavra, que é o seguinte: princípios para uma reforma de conduta em nós. Porque, amados, vez por outra nós também precisamos passar por reformas. Vez por outra, quem tem que ser reformado não é a tua casa, não é o teu banheiro, não é a parte elétrica, não é o carro, é a nossa vida. Tem hora que a reforma bate aqui, tem que acontecer aqui. E nós olhamos para esse texto aqui e podemos aprender alguns princípios. Primeiro princípio na palavra do Senhor nessa noite é ouvir o chamado de Deus. Você pode repetir isso? Diga assim: ouvir o chamado de Deus. Versículo número 1, vamos lá? Versículo 1 do capítulo 15 vai dizer assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse. Tudo começa com uma palavra da parte do Senhor, tudo começa. A gente fala isso aqui vez por outra, né? Tudo na nossa vida começa com uma palavra. Tudo começa com uma direção de Deus. Tudo começa com uma ordenança do Senhor. O Senhor levanta um profeta. Imagina só, Tiago, tudo fora do lugar, o rei ali no meio daquela situação, e aí Simone, Deus levanta um profeta chamado Azarias e dá uma palavra para ele: vai até o rei e fala isso daqui. O Espírito Santo de Deus. Nós somos um povo que tem acesso à voz, à palavra do Senhor. Irmã Beth, Deus fala com a gente, aleluia. Tudo na nossa vida para vivermos uma reforma de conduta passa por ouvir o chamado que Deus faz. E aí é como Jesus falava, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quando a palavra é pregada, Deus está falando, amém? Você crê nisso? Deus está falando agora com a gente. Deus está falando agora com a sua igreja. Deus está falando agora comigo. O Espírito de Deus falou através do profeta, e a voz do Senhor aponta caminhos. Quando nós ouvimos com atenção uma palavra do Senhor, Kátia, é inevitável. A palavra, Leandro, vai apontar caminho para a gente. A palavra de Deus, toda palavra clara, vai apontar caminhos. Quando eu ouço uma palavra, seja ela uma palavra de conforto ou de confronto, a palavra sempre dá caminhos para seguirmos. Hoje pela manhã, nós recebemos aí uma palavra bem doce, né? Uma palavra bem direta ao nosso coração. E essa palavra apontou caminhos. Caminhos de retornos, caminhos de recomeço, caminhos de conserto. Quando nós ouvimos uma pregação com o nosso coração aberto diante do Senhor, sempre teremos caminhos apontados pelo Senhor. Coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Você parar para pensar, vamos parar para pensar numa coisinha aqui, nada contra a profissão, tá? Já é sempre bom fazer o disclaimer, mas você parou para pensar que tem gente pagando rios de dinheiro para ouvir um conselho, Andréia, sobre para onde levar a vida delas? Pagam para assistir uma palestra, pagam para ouvir um coach, pagam para ouvir um conselheiro. Qual é o propósito da minha vida? Ouvir para onde que eu vou? Qual decisão que eu tomo? Tem gente pagando, Ricardo, rios de dinheiro para ouvir uma direção. E quando nós sentamos aqui domingo após domingo, quando a palavra do Senhor é aberta e lida, o Senhor faz isso de graça para nós. Eita, coisa maravilhosa. E não é um caminho qualquer.
Não é um caminho apenas de prosperidade financeira nessa terra, não é apenas um caminho para você mudar o seu mindset, não é só um caminho não, é um caminho para a eternidade, glória a Deus. O céu na terra sendo estabelecido aqui na nossa vida, é o céu descendo como a gente cantou, deixa o céu descer, Senhor. A palavra do Senhor aponta caminhos. Quando nós ouvimos atentamente isso, ela ilumina a nossa vida. Além disso, a palavra do Senhor também, a voz de Deus, faz olhar para a história. Quando eu ouço a palavra do Senhor, eu faço um movimento na minha vida que é o seguinte: eu olho para o presente, eu olho para o passado. Quando a gente vai ouvindo a palavra do Senhor, eu vou lembrar como foi a minha semana. A Karen vai lembrar como foi a semana dela com o Douglas. A Letícia vai lembrar como foi a semana dela com a família dela. A Natane vai lembrar como foi a semana comigo. A gente vai olhando a nossa história, porque a palavra do Senhor faz a gente olhar para a nossa história, para a nossa caminhada. Perceba aqui, vem comigo no texto, olha o que diz aqui o versículo 2 em diante, olha só. A palavra do Senhor que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, agora, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. Você pode repetir essa palavra? Escutem. Escutem. Bem baixinho. Escutem. O Senhor está com vocês. Amém? Aleluia. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. E a palavra segue. Se o buscarem, e Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Quando a palavra é pregada, Gabriela, nós olhamos para o nosso passado e vemos nosso erro. Hoje de manhã a gente teve uma aula aqui com os homens e um irmão no final fez um comentário, né? Quisera eu ter ouvido essa palavra muitos anos atrás. Porque a palavra do Senhor faz a gente fazer esse movimento mesmo, de olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história e perceber, pois é, quando eu vivi fora dessa palavra, não deu certo. Quando eu vivi fora dessa palavra, a coisa não andou muito bem. E a gente olha para a história e os fatos da nossa história confirmam aquilo que Deus está nos ensinando. A voz de Deus faz a gente olhar para tudo e perceber que não faltam exemplos para percebermos que a palavra de Deus é verdadeira. Então a voz do Senhor faz a gente olhar também para a nossa história, e a voz de Deus nos mostra também o que fazer. Qual era a situação aqui no texto? Olharam para a história deles aqui, Gabi, e quando eles olharam a história, a ordem veio: voltem-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês. A reforma da nossa conduta sempre tem que começar por aqui, não tem outro jeito. Não tem reforma de conduta sem palavra de Deus. Não tem reforma de conduta com Bíblia fechada. Não tem reforma de conduta sem leitura da palavra do Senhor, porque quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Quando eu leio a palavra, eu conheço aquilo que Deus tem para eu viver. A voz de Deus, então, toca o meu coração. Primeiro princípio, então, para vivermos uma reforma de conduta é ouvir o chamado de Deus. Ouvir o chamado de Deus. Segundo ponto da mensagem, atitudes de transformação. Não basta só ouvir o que Deus está falando. O segundo passo é tomar atitudes de transformação. E a gente percebe, olhando para a Bíblia, o seguinte: toda a reforma, irmão Ronaldo, que aconteceu em Judá, ela teve 3 momentos, 3 passos, Edmilson, que sempre aconteceram em todas elas. Primeiro passo, rompimento com todos os ídolos. Segundo passo, obras no templo do Senhor. Terceiro passo, sacrifício e renovação de aliança. A gente vai olhar para cada um desses passos e perceber o que isso se aplica na nossa vida hoje. Primeiro passo, então, para a nossa atitude de transformação que a gente tem que tomar na nossa vida. Primeira atitude, romper com os ídolos do nosso coração. Hoje de manhã, a gente falou isso aqui.
Nosso coração está o tempo inteiro tentando fabricar um ídolo novo. O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Isso aí é um ídolo. Se aquilo ocupa primazia no nosso coração, acima do Senhor, virou um ídolo. E qualquer coisa pode ser ídolo na nossa vida. Qualquer coisa. A gente percebe aqui nessa palavra que para identificarmos um ídolo, nós precisamos refletir 3 coisas aqui, para a gente pensar junto. O que é um ídolo? O que um ídolo faz com as pessoas? Primeiro, as pessoas amam seus ídolos. A voz está acabando, você não repara não. As pessoas amam seus ídolos, oferecem amor a ele, muito amor, e como a gente falou hoje cedo, um amor bagunçado, um amor fora da ordem, um amor que não deveria ser para aquilo. Segunda coisa, elas confiam nos ídolos, depositam nele sua confiança. Terceira coisa, elas lhes obedecem. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando algo ocupa uma posição de idolatria na nossa vida, Lucas, eles exigem tudo de nós. Ídolos exigem tudo de nós. Quando a busca pelo sucesso, pelo reconhecimento das pessoas se torna um ídolo na nossa vida, a nossa vida é esgotada nisso. Quando uma pessoa se torna um ídolo na nossa vida, a nossa vida se esgota em torno daquela pessoa. O ídolo te suga até a sua última gota de vida. Os ídolos vão exigindo obediência de nós, que geram destruição de nós mesmos. A idolatria é nociva, ídolos são perigosos. O que nos controla é nosso Senhor. Ninguém aqui é totalmente livre. Todos nós temos algum Senhor que governa a nossa vida. Alguns são governados pelo Senhor Deus, aleluia. Outros são governados por outros senhores aí, qualquer que você pense aí. Como a gente falou hoje cedo, a cobiça pode ser um ídolo no nosso coração. O que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados por quem governa a nossa vida. Então, por isso que o primeiro ponto aqui para nós é romper com os ídolos do coração. Vamos olhar isso na palavra? Olha aqui o versículo número 8. Versículo número 8 vai dizer assim: ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Quer viver uma reforma de Deus na sua vida quando ela for necessária? Não tenha medo de arrancar o que tem que ser arrancado em nome de Jesus. Dói, mas é necessário. Fica imaginando ali, todas aquelas abominações que o texto vai dizer, são as construções, os altares que não deveriam existir ali, um monte de coisa. E aí vamos pensar, coisa que deu trabalho construir, coisa que deu trabalho edificar, coisa que foi edificada na família há muito tempo, coisa que foi edificada no nosso coração há muito tempo, coisa que você dedicou tempo na sua vida há muito tempo. Só que aí, quando nós percebemos que aquilo é mal aos olhos do Senhor, e que aquilo se tornou um ídolo no nosso coração, devemos ouvir a palavra de Deus, deixar ela nos animar, nos levantar, como o rei Asa foi animado, e não deixar para amanhã arrancar os ídolos. Perceba uma coisa aqui no texto Kátia. O texto não fala que Asa ouviu aquela palavra, ficou feliz, foi dormir e depois fez, não. Asa ficou tão feliz, Leandro, que ele foi para casa até dormir, ficou tão feliz com aquela palavra. O texto é muito claro para nós, Magno. Asa ouviu, se animou e foi tirar as abominações. Ídolos, para serem removidos, tem que ter atitude na hora ali, tem que ser na hora. Se Deus nos mostra algo no culto ali, cara, isso tem que mudar na minha vida, isso aqui está fora do lugar, minha vida está bagunçada, eu não posso deixar para segunda-feira, Senhor, faz no domingo mesmo, eu já quero começar agora, já vou arrancar agora. E aí talvez, algo que precisa de reforma na nossa vida, a nossa vida de devocional está arruinada. Senhor, vou começar hoje, vou chegar na minha casa, vou pegar o cenáculo, vou pegar o devocional, vou pegar o livro que for, vou pegar a Bíblia, vou ler, mas eu vou começar hoje já.
Mas pastor, eu vou chegar em casa às 10 e pouca da noite. Não interessa, eu vou começar hoje, porque a reforma tem que começar na hora que Deus dá a palavra, no dia que Deus dá a palavra. Vou começar hoje. Pastor, minha vida de oração precisa de reforma, está bagunçado. Vai chegar em casa hoje, dobrar o joelho, vai orar hoje em nome de Jesus. Chegar hoje, Senhor, vou orar, vou buscar o meu Senhor. Pastor, meu tempo está uma bagunça, eu não estou conseguindo honrar a Deus com o meu tempo. Vou mudar hoje, seja lá o que for. Para arrancar o ídolo, tem que ser na hora que Deus dá a palavra. Não podemos deixar para depois. E o rei Asa deixa essa lição para nós. Arranca os ídolos, atitude de transformação. Identificar ídolos é um processo doloroso, mas é o primeiro passo indispensável para uma reforma na nossa vida. Arranca, deixa o Senhor mexer. Outra coisa que é uma atitude de transformação também, é restaurar o altar do Senhor. Coisa linda, essa palavra para nós diz assim, ainda no versículo número 8 aqui, acompanhe comigo o versículo 8, depois aí de Efraim, olha o que diz a palavra, e ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Restauração, em outras palavras aí, em outras versões está restauração, renovou, restaurou, pegou aquilo que estava sucateado, mas que é precioso, e restaurou novamente. Colocou numa posição de honra novamente, como a gente cantou aqui. O problema não era a falta do altar, era o abandono do altar. Perceba aqui nessa palavra, ele não precisou, Xande, construir um altar novo, ele não precisou fazer algo que não existia, porque o problema não foi destruir aquilo que já tinha, não, o altar continuava lá, mas estava abandonado. Para viver uma reforma na nossa vida, nós precisamos restaurar, renovar, Denise, aquilo que nós abandonamos, aquilo que nós fomos deixando de lado na nossa vida. Pastor, eu fui deixando de lado na minha vida um palavreado santo, começaram a entrar coisas na minha boca que não deveriam estar. Restaura esse altar em nome de Jesus na sua vida. Começa a restaurar, começa a colocar no lugar, porque o altar do Senhor ainda está lá. Pastor, eu preciso honrar a Deus, eu preciso voltar a ter Deus como minha prioridade real na minha vida. O altar está lá, restaura ele, restaura esse altar, coloca ele novamente na posição que ele deveria estar, uma posição de honra, uma posição de destaque. Pastor, é a minha vida devocional, a minha vida de busca diária, eu vou definir o melhor tempo do meu dia, mas eu vou voltar a priorizar o altar do Senhor na minha vida. Renovou o altar do Senhor. O problema não era a falta, mas a negligência. Ao renovar o altar, o rei estava trazendo novamente a adoração e a comunhão com Deus para o lugar de honra na vida dele e do povo. Uma atitude de reforma passa também por isso. Restaurar o altar é trazê-lo de volta para o lugar de honra. Aí cada um de nós aqui tem uma história diferente, uma caminhada aqui diferente nos detalhes. Talvez o seu altar vai envolver as orações na madrugada que você fazia. Pastor, vou voltar a orar de madrugada. Talvez o seu altar seja, pastor, vou voltar a subir um monte. Pastor, eu vou voltar a compor canções. Pastor, eu vou voltar a escrever coisas que o Senhor gerava no meu coração, palavras. Deixa fluir na sua vida aquilo que o Senhor deu a você, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Restaura, renova esse altar. Ceia é um momento de renovo, amém? Você crê nisso? É um tempo de renovo. Terceira atitude de transformação que a gente destaca aqui nesse texto: sacrifícios e renovação da aliança. E aí eu quero te convidar a ler comigo aqui o versículo 9, vamos lá? Versículo 9, congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, ou seja, todo mundo se juntou, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Agora o 10, eles se reuniram em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifícios ao Senhor, dos despojos que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor,
Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Sacrifícios e renovação da aliança. Que é uma renovação de aliança, renovação dos votos. Renovação é trazer, o que é uma renovação de votos de casamento? Esse dia Natan já começou a planejar isso aí já, né? Responsabilidade. Falou, vai chegar aí daqui a pouco, 10 anos de casado, quero fazer renovação de votos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? Glória a Deus. E eu pensando nisso, o que é uma renovação de votos, uma renovação de aliança? É lembrar, trazer para o presente aquilo que foi falado lá atrás. Quando casou, quando falei coisas para ela, ela falou para mim, eu lembro que eu falei, não sei se ela lembra que ela falou, mas eu lembro que eu falei. Tem memória melhor que a minha, com certeza lembro. Renovar a aliança, Larissa, é trazer de volta para o presente aquele fogo do primeiro amor. Trazer de volta para o presente aquelas palavras de aliança que foram declaradas lá no início da caminhada com Deus. Lá no começo, quando tudo começou, é ótimo, né? Você entendeu aí o que eu estou falando? Quando tudo foi dado start, no dia do batismo, no dia da entrega da sua vida ao Senhor Jesus, renovação da aliança, é trazer aquilo tudo de volta para o presente e dizer, Senhor, tudo aquilo do começo, continua vivo no presente na minha vida. Senhor, eu estou renovando essa aliança aqui, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu renovo declarando, a minha vida pertence ao Senhor. Reconheço quem o Senhor é trazer a memória novamente de onde Deus nos tirou, a história linda que Ele está escrevendo, o povo renovou a aliança, só que a renovação de aliança envolve também sacrifício, e aí a pergunta é, e aí, como que a gente resolve essa equação aqui agora, Simone? Sacrifício é esse? O que a gente faz? A boa notícia que eu trago para nós, essa mesa nos lembra que o sacrifício já foi feito. Sacrifício foi feito, está preparado já. Para renovar a aliança, Douglas, tinha que ter sacrifício, Maurício, para renovar a aliança, e eu digo para você nessa noite, sacrifício já está feito, está tudo pronto para renovar a aliança nessa noite. Pastor, eu preciso de uma reforma espiritual na minha vida, boa notícia, já está tudo preparado, só depende de você agora, só depende do seu passo de fé, ouvir a voz do Senhor, tomar atitudes de transformação, e eu encerro essa palavra dizendo para você, vamos terminar com bênção, amém? Terminar com bênção, a bênção da reforma. Quais são as bênçãos que essa reforma traz para nós, irmã Beth? Qual é a bênção? A bênção nesse texto é resumida em uma palavra, vem comigo aqui no versículo número 5, versículo 5 vai dizer assim, naqueles tempos, quando estavam fora do propósito do Senhor, o que eles tinham? Não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores das terras. E aí agora eu venho com você no versículo número 15, vem comigo para o versículo 15, antes da reforma, perturbação, versículo 15 agora, todo Judá se alegrou por causa do juramento, porque eles juraram de todo o coração, de toda boa vontade, buscaram o Senhor e por eles foi achado, e o Senhor lhes deu paz por toda parte. E o versículo 19 vai declarar, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Reforma espiritual, reforma de conduta traz paz. Perturbações cessam. Coração aflito, aquele desespero, aquela coisa toda. A palavra perturbação já dá um negócio, né? Meu Deus, misericórdia. Perturbação por toda parte, problema por toda parte. Renovaram a aliança com Deus. O que aconteceu? Deus derramou paz. Deus derramou uma coisa chamada Shalom. Sempre que eu falo de paz, eu não deixo de explicar isso para você. Shalom é a palavra que aparece nesse texto aqui no hebraico. Shalom significa paz. Só que o que Jesus nos ensina sobre a paz que vem de Deus? Ele não dá como a que o mundo dá. É diferente. A Shalom de Deus, Andréia, é a paz que excede a todo entendimento. É aquela paz que a gente olha para a pessoa que teme o Senhor
está caindo o mundo inteiro na cabeça dela, vento para todo lado, o barco sacudindo, a pessoa está ali chorando, ela está ali orando, ela está clamando, mas você olha para ela e ela está confiante no Senhor. Você olha para ela e fala assim, olha, eu no teu lugar, meu filho, eu já estava careca, eu já tinha arrancado, mas não era careca de calvície, não era careca de calvície, eu no teu lugar já estava já arrancando os cabelos já, só que aí a pessoa vira e fala, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho uma paz no meu coração que eu não sei nem te explicar. Shalom. A Shalom é uma bênção que Deus traz para todo aquele que vive uma aliança com Ele. Shalom é uma coisa maravilhosa. Tem coisa melhor do que estar em paz, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Estar em paz é maravilhoso. Às vezes a gente está ali cheio de problemas, cheio de coisa acontecendo, um monte de coisa que a gente queria ter e ainda não tem, um monte de problema ali, coisa para resolver, misericórdia, só que não tem coisa melhor do que no meio de tudo isso, irmã Shirley, poder falar de verdade, Isaac, eu estou em paz. Tem coisa melhor que isso? Paz não tem preço. Paz não tem preço. E Patrícia, a palavra nos mostra aqui, que a bênção que Deus derramou naqueles que se reformaram diante do Senhor, foi paz. E no mundo que a gente vive, se tem uma coisa que a gente precisa muito, é paz, é shalom, é ter essa tranquilidade, cara, em saber que Deus está no controle todo o tempo, que quando eu reformo, quando eu renovo a aliança com Deus, sabe o que acontece? O que a gente cantou, reconhecemos quem Ele é, que quando a nossa vida ela vai se deformando, o que acontece? A nossa visão vai ficando bagunçada, e aí de repente você começa a ficar irritadiço demais, você começa a perder o controle facilmente, você começa a ficar todo alterado, toda alterada, tem alguma coisa fora do lugar? Tem, a vida com Deus, quando a gente restaura o altar, quando a gente renova a aliança, quando a gente coloca as coisas no lugar de novo, é impressionante, quando a gente está buscando o Senhor com regularidade, com fidelidade, Marcos, a paz que vem no nosso coração, não tem coisa melhor, uma vida com o altar do Senhor ali edificado, a paz vem, não tem jeito. Está precisando de paz na sua vida? Reforma da conduta hoje em nome de Jesus. Quer ter mais paz na sua vida? Renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. É por isso que ceia é especial para a gente. Começar o mês já renovando já a aliança e tendo paz, irmã, que coisa maravilhosa, e eu deixo essa palavra para nós, a bênção da reforma da conduta, ela resulta em paz, e eu oro por nós nessa noite, que o Senhor derrame paz no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Posso orar com você? Feche seus olhos, vamos refletir aqui nessa noite. Tem coisa na nossa vida que precisa ser alinhada, que precisa ser ajustada, sempre tem ninguém aqui melhor do que ninguém, quando a gente deixa Deus agir, Ele fala, a gente toma atitudes de transformação, e o resultado vem. O Senhor derrama paz no nosso coração, e eu oro por nós nessa noite, pedindo, Senhor, reforma a nossa vida, reforma a nossa conduta, Senhor, não queremos andar por aí como aqueles que não têm um Deus tão maravilhoso como nós, que guarda, que cuida, que zela pela nossa vida. Nós queremos andar, Senhor, com a shalom do Senhor nos acompanhando. Derrama sobre nós, Senhor, essa paz. Se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que está com o coração angustiado, perturbado, Senhor, preocupado com as muitas coisas que estão acontecendo na vida, Senhor, que nessa noite possa haver uma reforma de Deus no coração, que possa haver uma renovação de aliança, e as palavras de vida venham ser trazidas de volta à nossa memória, Senhor, de saber que não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, que não há condição melhor do que viver aliançado com o Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida nessa noite, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se coloque de pé. Três princípios para guardarmos com a gente, e é como eu falei hoje de manhã, tem coisa na nossa vida, gente, que é o seguinte,
A gente ouve hoje, faz agora, a coisa muda. Só que no futuro, a gente vai precisar ouvir de novo, para realinhar e continuar mais uma vez. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos, né? Faz parte. Só que a palavra do Senhor para nós, ela sempre vai permanecer a mesma. Quer ter renovo na sua vida? Ouça a voz de Deus. Está lendo a palavra, está ouvindo uma pregação, está ouvindo alguém falar algo de Deus para a sua vida? Ouça com atenção. Sempre terá uma palavra para nós. Sempre terá. Segunda coisa, tome atitudes de transformação. Aquelas que Deus ordenar, tenha medo não. Tenha medo não. Eu vou falar uma coisa para você. Deus nunca erra. Coisa maravilhosa. Deus nunca dá uma direção depois chegar para você e falar: ih, Maurício, errei. Não, Deus não faz isso. Deus é confiável, Adriana. Deus é confiável. Tome atitudes de transformação. E a terceira e última coisa que a gente aprendeu nessa noite: viva as bênçãos. Tem resultado, tem recompensa. Deus nos abençoa. Quero convidar você a louvar ao Senhor nesse momento e a refletir nessa palavra que você ouviu e trazer à sua memória o que é que precisa ser reformado hoje na sua vida. Pastor, essa área aqui, eu preciso que Deus reforme ela. Eu preciso que Deus traga ordem para essa área aqui da minha vida. Ore ao Senhor, peça ao Senhor nessa noite. É noite de ceia. Nós temos essa oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Que vidas devocionais venham ser restauradas, vidas de oração, tudo aquilo que foi colocado, que o Senhor venha operar coisas grandes em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.